Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, 3 capítulos do livro do profeta Zacarias. Capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4, o propósito do capítulo 4 é mostrar mais uma visão de Zacarias. E aí vai mostrar a visão do candelabro de ouro e as duas oliveiras. O assunto principal aqui é Zacarias tem uma visão de um candelabro de ouro com 7 lâmpadas, alimentado por azeite que flui das duas oliveiras. Essa visão, o que ela simboliza? Ela simboliza a capacitação divina através do poder do Espírito Santo para completar a reconstrução do templo. Nós vimos no livro anterior a Ageu chamando o povo à responsabilidade para retomar a reconstrução do templo. E aqui nós vamos ter Zorobabel. Quem é Zorobabel? O governador que é incentivado a continuar a obra. E a promessa de que não será feita nem por força, mas pelo Espírito de Deus. Então Zacarias vê um candelabro de ouro, 7 lâmpadas, e ao lado dele 2 oliveiras, que estão fornecendo azeite continuamente. A visão aqui das oliveiras é muito interessante, porque é dela que vem o azeite. Então, é tirado a fruta, há um processo para transformar em azeite, para então ser colocado nas lâmpadas do candelabro. Mas na visão, as oliveiras estão ali do lado, trazendo esse azeite. E aí o anjo vai explicar a Zacarias que essa visão é uma mensagem para o governador Zorobabel, governador de Judá, afirmando que ele vai concluir a reconstrução do templo, mas não pela própria força, e sim pelo Espírito de Deus. Olha o verso 6, verso 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a certeza que nós temos. A conclusão daquilo que é de Deus nunca vai ser na força do nosso braço. Vamos nos esforçar, sim. Vamos pagar um preço, às vezes, muito alto. Mas a conclusão, ela depende da força do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E aí, verso 9 a 10, até o final, até o verso 10 aqui, o monte que simboliza o obstáculo, ele será nivelado diante de Zorobabel, e ele colocará a pedra fundamental de novo, a pedra fundamental da nova construção desse novo templo. Eu gosto muito da forma poética que Zacarias escreve aí, porque é como se ele estivesse falando com a montanha. A montanha aqui simboliza aquilo que era um empecilho para a obra de Deus ser concluída. Então ele vai dizer: o que é você, montanha, diante de Zorobabel? Essa é uma declaração muito forte, porque eu e você também passamos por grandes desafios para concluir aquilo que Deus nos chamou para realizar. As 2 oliveiras aqui representam os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor, entendeu? Provavelmente, e a gente interpreta assim que seja Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Então, essa é uma mensagem muito linda, o capítulo 4. Zacarias está nos mostrando, Deus está nos mostrando por meio da sua palavra que a obra de Deus não depende da força humana, mas sim do poder do Espírito Santo. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 nós temos as visões da rola voadora e da mulher do cesto, entendeu? Então, sim, quando eu falo rola aqui é o pergaminho voador. Então Zacarias recebe 2 visões que ilustram o julgamento de Deus sobre o pecado. A primeira visão é de um rolo, né, voador, representa a maldição sobre os pecadores. E segunda é de uma mulher dentro de um cesto, simbolizando a iniquidade sendo removida da terra. Então Zacarias vê um rolo voador que mede cerca de 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Esse rolo, ele simboliza a maldição de Deus sobre aqueles que roubam e juram falsamente. 2 transgressões contra a lei de Deus. Isso é muito claro, porque a lei de Deus é muito clara sobre isso. Você vai lembrar que aqui, por vários momentos, eu fiz esse apontamento para você, antes do cativeiro da nação, que foi o quê? As transgressões, né, contra a lei de Deus. Transgressões essas que iam contra o órfão, contra a viúva, a justiça social.
Então, na visão aqui, a gente percebe que pós-cativeiro, Deus também quer fazer com que o povo lembre-se disso. Lembrando que no capítulo 1, logo no início, o chamado do arrependimento é que o povo não cometesse os mesmos erros dos seus antepassados. Em seguida, Zacarias vê um cesto, né, com a mulher sentada dentro dele. Né? E aí o anjo explica que a mulher representa a iniquidade e ela é levada por duas mulheres com asas, como de cegonha, para a terra de Siná, que é a Babilônia, onde a iniquidade será confinada. O que nós aprendemos aqui no capítulo 5? Né? Mais uma vez, de forma repetitiva, é a certeza que o julgamento de Deus vem sobre o pecado. Né? O que eu posso ensinar é que a santidade de Deus, ela exige que o pecado seja tratado. A santidade de Deus exige que o pecado seja tratado e que seja removido. Então, as duas visões desse capítulo mostram que o mal não será tolerado e Deus vai purificar o seu povo na terra. Essa é a certeza que temos. Essa é a certeza que temos. E assim como o rolo voador declara maldição sobre os pecadores, o cesto, como mulher sendo levada para a Babilônia, simboliza a remoção da iniquidade. É um lembrete claro que Deus julga o pecado. Deus julga o pecado, mas também remove a iniquidade, remove o pecado para restaurar a pureza. É isso que Deus quer fazer também na minha e na sua vida. O capítulo 6, nós temos a visão dos 4 carros e a coroação de Josué. Zacarias vai ver uma visão de 4 carros que saem dos céus, simbolizando o julgamento de Deus sobre as nações. E o capítulo também narra a coroação de Josué, sumo sacerdote, apontando para o renovo. Já falamos ontem, renovo é um título messiânico que alude à realeza e ao sacerdócio de Cristo Jesus. Então Zacarias vê 4 carros saindo dos montes de bronze, puxado por diferentes tipos de cavalo, e aí o anjo vai explicar que esse carro representa os 4 ventos do céu, que vão patrulhar a terra e executar o julgamento de Deus sobre as nações. Em seguida, Zacarias é instruído a fazer uma coroa e colocá-lo na cabeça de Josué, o sumo sacerdote. Essa coroação aponta para o renovo, que construirá o templo do Senhor e governará como rei e sacerdote. Ou seja, prefigurando o Messias, que cumprirá tanto o papel de rei quanto o papel de sacerdote. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, eu vou explicar os evangelhos. Por exemplo, o primeiro evangelho que vamos ler é o evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como Messias, apresenta Jesus como rei dos judeus. Por isso que a figura do livro de Mateus já aponta para isso. Nós vamos falar sobre isso tudo. Então, o capítulo 6 traz essa mensagem. Ele ensina que o governo final ele é de Deus, porque está mostrando para esse governo final de Cristo. Né? Então, Cristo vai exercer esse governo final. Assim como ele subiu aos céus, ele voltará. E ele voltará como rei. Jesus faz o papel de rei e Jesus faz o papel de sacerdote. Quando no Novo Testamento chegarmos no livro de Hebreus, isso vai ficar muito mais claro para mim e para você. Né? Então, o capítulo aqui vai terminar com uma visão. Essa visão do renovo é uma visão escatológica, apontando para o fim. Nós vamos ler Apocalipse aqui, vamos poder passar em cada 3 capítulos, trazendo entendimento para você, e eu acredito que isso vai te ajudar muito. Deus abençoe sua vida, abençoe esse dia. Hoje nós chegamos ao fim de mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler o capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9 do profeta Zacarias. Deus abençoe a sua vida.